Pessoal, então vamos finalizar aí a questão número 8, ok? Porque não deu tempo de eu fazer isso no vídeo anterior. Então vamos lá. Eu quero determinar aqui se essa afirmativa ela é verdadeira ou falsa, certo? Bom, mas vejam que esses ângulos que estão aqui na afirmativa 4, eles são ângulos que estão entre o quê? Entre 270 e 360 graus, ou seja, eles estão no quarto quadrante. Então, pessoal, vou desenhar aqui dois arcos que estão no quarto quadrante. Ou seja, vou considerar um até P, que eu vou considerar ele como o arco menor, e o arco que termina em G, considerarei que ele é maior. Veja que o arco que vai até G, ele tem aí medida angular maior, certo? Então, vamos determinar qual que é o valor do cosseno, do seno desses dois arcos, qual deles é o maior, certo? Para a gente ver e para a gente conseguir determinar se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Pessoal, se a gente está trabalhando com seno, a gente está preocupado com qual coordenada dessas extremidades aqui. Bom, se a gente está trabalhando com seno, a gente está preocupado com a coordenada y desses dois pontos, certo? Porque vejam que o valor de y desses dois pontos é exatamente quem? O seno desses dois arcos. Então, o valor de y desse ponto aqui é o valor do seno desse arco, e o valor de y desse ponto aqui é o valor do seno desse arco que termina em P. Ok? Bom, mas se eu trabalho com o valor de y, pessoal, como é que eu calculo o valor de y desses pontos aqui? Por exemplo, do ponto P. Como é que eu calculo o valor de y do ponto P? Eu tenho que observar a distância desse ponto em relação ao eixo x. Mas vejam que a distância desse ponto em relação ao eixo x é essa distância desse ponto aqui até a origem, certo? E eu coloquei de vermelho por quê? Porque pontos que estão abaixo do eixo x têm coordenadas y o quê? Coordenadas y negativa, certo? E qual que é a coordenada y desse ponto G aqui? Eu sei que a coordenada y desse ponto G é a distância desse ponto em relação ao eixo x, que é a mesma distância desse ponto aqui, ou seja, a medida determinada pelo tamanho desse segmento que vem daqui até aqui. Pessoal, então vejam que o valor do y desse meu ponto é esse valor aqui, só que negativo, certo? Desse tamanho aqui, só que negativo. E o valor de y desse ponto aqui nada mais é que esse tamanho, que vem daqui até aqui, só que negativo. E como eu disse para vocês, pessoal, números que estão mais negativos, eles são menores do que números que são menos negativos. Quanto menos negativos, menos você deve, certo? A gente pode fazer essa analogia. Se você deve menos, quer dizer que você tem, de certa forma, mais. Então, quer dizer que esse arco que vem desse ponto aqui até o P, ele tem seno menor do que esse arco que começa aqui e termina em G. Por que ele é menor? Porque o seu y, o valor de seu y desse ponto P aqui, é menor, ou seja, é mais negativo do que o y desse ponto aqui que termina em G, certo? Ou seja, pessoal, veja que na afirmativa está falando exatamente isso, que um arco menor, ele tem o quê? Seno menor do que o seno de um arco maior. E isso é verdade, como eu mostrei aqui para vocês, certo? E como é que a gente justifica isso? A gente justifica o seguinte, porque para arcos que estão localizados entre 270 graus e 360 graus, a gente tem que o seno desse alfa, desses arcos, ele é crescente. Vejam que quando eu estou a 270 graus aqui, como eu estou trabalhando com seno, eu tenho que observar aqui a coordenada y. Vejam que o seno de 270 começa, é igual a menos 1, certo? E à medida que eu vou aumentando os valores dos ângulos, ou seja, indo de 270 até 360, vejam que os valores de y desses pontos aqui, ó, vão se aproximando de quem? De zero, certo? Vão indo de menos 1 até quem? Até zero. Bom, se está indo de menos 1 até zero, quer dizer que à medida que os ângulos vão crescendo, quer dizer que o seno, que à medida que os ângulos vão crescendo aqui no quarto quadrante, quer dizer que o seno deles também vai crescendo, pois vai de menos 1 até zero. Então, portanto, está indo de menos 1 até zero, está crescendo. Portanto, pessoal, qual que é a alternativa que corresponde aí a essa sequência aqui de verdadeiro e falso? Você vai ver que a alternativa correta é a letra D. Portanto, é falso, falso, falso. E a única verdadeira é a última. Então, pessoal, com isso a gente concluiu aí todos os exercícios previstos para essa semana, que é a semana terceira do PET volume
5, certo? Espero que vocês tenham compreendido aí a maioria dos exercícios. Lembrando, como eu disse para vocês, se vocês não compreenderam como é que a gente resolveu esse exercício, é muito interessante que vocês assistam as aulas do conteúdo explicativo, pois lá eu explico detalhadamente como a gente define, pelo que se define seno, cosseno e tangente de um arco trigonométrico, certo? E está lá bem ilustrado, bem didático para vocês compreenderem, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que vocês podem deixar aí nos comentários, certo? Ou podem me procurar aí nos meios de comunicação que a gente tem, que é o Classroom, o WhatsApp e também o Conexão Escola. Então, fico por aqui. Um abraço. Fui!